As feiras de rua são importantes espaços de trocas comerciais, sendo responsáveis por alimentar a herança cultural de um determinado espaço urbano. Elas conseguem converter a cidade em um ambiente social, transformando a rua em um ponto de encontro e comércio. Porém, você conhece a história das feiras? Possuindo origem na palavra féria, que significa dia de festa, as feiras de rua tiveram origem nos séculos X e XI, ainda durante o período feudal, na Europa. Mas sua ascensão ocorreu na época em que o feudalismo se esvaiu. Essa ascensão aconteceu devido ao surgimento de novas profissões, como os peixeiros, os açougueiros, os padeiros, entre outros tipos de ofícios. Dessa forma, houve o progresso das trocas, o que permitiu o estabelecimento das feiras como importantes espaços de comércio na cidade. Nesse período, as feiras aconteciam apenas 1 ou 2 vezes no ano, pela demora no planejamento e na organização, porque elas recebiam produtos de diversas partes do mundo e o tráfego era, muitas das vezes, lento. Outro motivo pela pouca frequência das feiras foi a desaprovação da igreja, pois eram consideradas imorais e perversas na visão dos católicos. Durante o Renascimento, as feiras se tornaram centros de manifestação política, na qual os indivíduos se reuniam para reivindicar mudanças, principalmente na questão da redução do preço dos alimentos. Atualmente, as feiras são focadas em vender produtos para o uso cotidiano, possuindo, portanto, uma escala menor que as da Idade Média. Contudo, são igualmente importantes para o bom funcionamento da cidade. Isso é observado a partir do relato de pessoas que trabalham nessas feiras. Meu nome é Arlete Furro. Eu sou mineira, mas estou no Rio há 44 anos. E trabalho na feirinha há 44 anos. Eu estou na feira desde 1978. Fiz prova na Escola de Arte Calústico Becker. Eu trabalhava na Praça 15. Aí eu tive a perda do meu marido e então pedi a transferência para a Tijuca. Só na Tijuca já estou 24 anos. O meu artesanato é feito em tecido, a minha arte é artes em tecido. E como você pode ver, eu gosto de fazer bonecas, bailarinas, fadinhas. Comecei a fazer assim. Eu cheguei de Minas e meu marido, eu era maquiadora. E meu marido, na época, eu passei numa prova para ser maquiadora, ele não deixou ir porque era uma rede de televisão, ele não quis me deixar. E aí eu fiquei 5 meses casada, sem me engravidar. Quando me engravidei, comecei a fazer coisinhas para minha filha, aí comecei a entrar no artesanato. Um dia uma pessoa da Feira Hippie de Ipanema me indicou que eu fosse fazer prova na Escola de Arte. Eu fui, fiz minha inscrição, que na época era da Fazenda, fiz a minha inscrição na prefeitura, aí eles me chamaram, fiz a prova, passei e comecei logo a trabalhar. As vendas naquela época eram muito boas, ganhei muito dinheiro com artesanato. Hoje está muito devagar. Falta muita propaganda, falta um pouquinho de estabilidade, né, agora, atualmente. Mas eu continuo aí. Tenho meus 72 anos, já vou fazer 73, infartada, mas para mim, para minha cabeça, é muito bom trabalhar aqui nesse ambiente. É um ambiente gostoso, as amigas são bem legais. A Tijuca é boa. Os meninos que trabalham com a gente, todo mundo aqui é muito bom. E é uma clientela fiel. A clientela da Tijuca é uma clientela que vem sempre. Está sempre aqui. Então, eu comecei o negócio em 2021, no finalzinho ali da pandemia. Comecei como uma forma de terapia, porque, enfim, a pandemia acabou com todo mundo, né? E aí eu comecei vendendo para as amigas e tal.
E as pessoas começaram a falar para eu fazer feira e etc. Aí eu procurei algumas produções e tal, e comecei a fazer e eu tô aí até hoje. Hoje eu não trabalho mais de CLT, eu tô só com a loja, então tá dando super certo. Dependendo da feira que você vai fazer, a gente precisa tirar uma autorização no Cefaz, então às vezes isso dá uma complicada, enfim, aí tem a questão burocrática de ter uma empresa, porque de toda forma, por menor que seja, ela é uma empresa. Tem esses desafios, mas nada demais. Tem bastante gente, eu conheço muita gente que vive de feira e, enfim, pessoas, empreendedores incríveis, que têm história de vida incrível e que, assim, tem negócios super sólidos que, enfim, já conquistaram carro, casa e etc. Meu nome é Jorge, eu sou artesão aqui nessa feira na Sans Pena, sou um dos fundadores da praça, da feira, da Perarte, né? E trabalho com madeira reciclada, tudo madeira maciça. Aqui nessa feira eu estou há 30 anos. E eu faço a feira do Lavradio também, do Rio Antigo, primeiro sábado do mês. E eu sinto muita falta de apoio da prefeitura, porque eu acho que o Rio de Janeiro é a única cidade que não apoia o artesão. Todos os municípios menores têm uma estrutura boa para o artesão. Aqui não. Aqui o artesão tem que se virar para poder sobreviver de feira. E as feiras não tem fiscalização, entendeu? É uma feira de revenda, entendeu? Pouco artesanato mesmo. Tem mais revenda do que artesanato. E é isso, fica o meu protesto aqui, que haja fiscalização nas feiras de artesanato. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Feira Livre surgiu no dia 13 de outubro de 1904, quando o então prefeito Pereira Passos promulgou um decreto as instituindo no contexto das reformas urbanas realizadas na área central da cidade. Antes disso, em 1870, já havia tido um esforço do governo para limpar as cidades dos ambulantes, quitandeiros, feirantes e africanos, brasileiros, pondo no lugar mercados cobertos. O objetivo de ambos os projetos era deixar para trás o passado colonial da cidade e construir um modelo baseado nas cidades europeias, na chamada Belle Époque, no qual imperasse beleza, disciplina e higiene, o que acabou sendo adotado nesse chamado Brasil Moderno. Assim como o nome Feira Livre, que passou a ser usado em todo o país e é intraduzível para outras línguas. Até 1916, as feiras aconteciam semanalmente, principalmente aos domingos e feriados. Mas no mesmo ano, o Decreto 1752 estabeleceu o funcionamento diário em diversos pontos da cidade, subúrbios adentro. Além dessas informações, mais nada se sabe sobre as feiras livres. No entanto, pesquisadores acreditam que elas tenham tido poder simbólico de limpeza, organização e pontualidade, do que de fato grande participação no comércio varejista de uma cidade como um todo. Acredita-se também que elas tenham sido usadas em um processo chamado de pedagogia da civilização, no qual o cidadão, vivenciando o trunfo da cidade moderna, reeducaria seu comportamento e agiria como se essa civilização construída fosse progressista e promissora. Eu sou a Cristiane, eu trabalho aqui na feirinha da Sans Pena, trabalho com MDF e recentemente me apaixonei pela encadernação. Então eu faço de caderninhos, bloquinhos e tal. Plaquinhas, quadrinhos, eu sou a menina dos quadrinhos, o pessoal me conhece como a menina dos quadrinhos. Aqui nessa feira eu tô desde 2014, mas eu já trabalho com isso há muito mais tempo, assim, né? Minha mãe era artesã e aí eu comecei por causa dela, e aí, claro, me formei, trabalhei fora, até que um dia eu cansei e resolvi viver só da feirinha. Então, assim, eu não posso te precisar exatamente quantos anos, porque, assim, desde que eu me lembro por gente, né, eu trabalho com essas coisas. Oficialmente, aqui tem desde 2014. Você tem que entrar através de edital, né? E aí tem que fazer prova e tal, mas foi tranquilo. Eu comecei fazendo decopagem naquelas caixinhas tradicionais, com guardanapo, coloridinha, não sei o quê. Só que um belo dia eu resolvi, por que não botar uma estampa diferente, assim, um filme, alguma coisa. O pessoal começou a gostar e eu comecei a querer essas coisas, porque eu sou fã, né, de
filmes, de séries, de pessoas, né? E eu queria ter as coisas e não tinha. Aí por que não fabricar, né? Aí eu comecei a fabricar as coisas que eu queria ter. E isso levo pra mim até hoje. Eu faço só coisas que eu compraria, né? Meu controle de qualidade é esse. Eu vejo, se eu compraria isso, aí eu vendo. Meu nome é Carla, eu sou a franqueada de Vila Isabel, Maracanã e Andaraí. A gente trabalha a Café Caramelo, ela trabalha assim, com franquias, né? O Rio de Janeiro tem várias pessoas que representam a Café Caramelo. Então nós representamos nessa área. E não temos uma loja física, então as nossas vendas são online ou assim, em eventos, em feiras, academias, salão de beleza, degustação para as pessoas conhecerem o produto e a partir daí consumir. O nosso negócio começou em junho, é bem novinho, por isso que a gente está aqui num processo de divulgação assim, enorme. A Café Caramelo já tem 10 anos no mercado, né, fabricando café em creme. Ela é uma empresa do Espírito Santo, tá? Então já está entrando no Rio de Janeiro e no Brasil todo, com todo o certificado da Anvisa, de todos os órgãos de saúde, né? Então é uma empresa muito séria. E ele é o primeiro creme de café do mundo. Acabei de dizer, né? A gente buscou justamente uma empresa, antes disso a gente estudou muito o produto, né? Conheceu, a gente faz um curso para poder trabalhar na empresa. Então, assim, ela é toda registrada, tudo documentado, tudo legal. Inclusive, agora a gente está buscando certificado internacional para exportação do café caramelo. Olá, sou a Marisol Lira, dona da My Petit Store, uma multimarca de cosméticos e maquiagem já há 14 anos. Trabalho online, tenho minha loja física e participo aqui do evento da UERJ. Quando meu filho nasceu, eu comecei a trabalhar com doces, virei cake designer, fui descoberta pelo jornal o Globo, porque na época, há 15 anos atrás, a gente não tinha esse boom da internet. E aí, a forma que eu encontrei de mostrar o meu trabalho para as pessoas, para os amigos, era um blogspot. E aí, pelo blogspot, a Globo me encontrou. Eu tinha uma semana de blog, um mês de doceira, e me ligaram perguntando como é que estava a minha Páscoa, que a gente precisava de uma artesã do bairro, eu moro aqui na Tijuca. E aí eu falei que estava bombando. Mentira, não tinha nada, não sabia, não tinha encostado no chocolate. E eles agendaram essa entrevista para mim 2 dias depois. Então foram 2 dias produzindo chocolate, saiu essa matéria e eles perguntavam como eu fazia as vendas. Eu falei, gente, botei um blogzinho na internet, vocês me encontraram, não faço degustação, não faço nada, morria de medo na época. E isso me ajudou muito, porque eu não precisei realmente trabalhar dessa forma. E aí, quando eu emendei na parte de cosméticos, foi a mesma coisa, um blogspotzinho, e aí foi crescendo. E aí nós fizemos uma entrevista e assim, vendi demais, trabalhei demais, porém sozinha, porque meu filho era muito pequeno. E aí uma cliente me perguntou se eu não queria vender Avon. E eu era contra porque eu não saía de casa e até então o meu trabalho com doces ele foi reconhecido justamente por trabalhar pela internet, que a gente não tinha essa coisa antigamente. E comecei a vender Avon, aí depois comecei a vender Natura, comecei a trabalhar com alguns importados e hoje estou com mais de 40 marcas. Eu abri também uma colaborativa para fomentar o empreendedorismo feminino e estou aqui hoje no evento da UERJ também. Quê?